Se você clicou neste vídeo, é porque você está cansado de se sentir improdutivo, de terminar o dia exausto, mas com a sensação de que você não fez nada realmente importante. Essa sensação de estar sempre apagando incêndios, sem tempo para o que realmente importa, é algo que pode estar roubando a sua energia e os seus sonhos. E a verdade é que a maioria das pessoas passa a vida nesse ciclo, sem perceber o que está perdendo. A boa notícia é que existe um caminho para sair disso. Várias pessoas já estudaram como ser mais produtivo, ter mais foco e ser mais eficiente, e colocaram esse conhecimento justamente em livros que mudaram milhares de vidas. No vídeo de hoje eu vou compartilhar 7 livros de produtividade que todo mundo deveria ler. E o mais importante, vou resumir os principais ensinamentos de cada livro para que você já saia desse vídeo com ideias do que você já pode aplicar ainda hoje. Vamos lá? E se você acredita que o seu dia precisa ter mais de 24 horas para dar conta de tudo, você precisa conhecer o meu guia definitivo para a produtividade. Nele você encontra um compilado com os melhores ensinamentos sobre produtividade em um só lugar. Inclusive, aprendizados de alguns dos livros que eu vou falar aqui hoje. E já pode pegar um atalho para começar a colocar tudo isso em prática. E se você quiser conferir o guia, o link dele vai estar na descrição. 1. Essencialismo. Essencialismo é um livro de Greg McKeown, que tem como tema principal menos, porém melhor. O livro nos ensina a cortar o excesso e a concentrar a nossa energia no que verdadeiramente importa. Afinal, para Greg, é só assim que conseguimos dar a nossa contribuição máxima. Em outras palavras, com o essencialismo, podemos dizer que você coloca um novo filtro sobre a sua vida, já que esse conceito muda a forma como você decide, ensinando que não é sobre caber tudo na agenda, mas sim escolher certo. E para isso você vai precisar de algumas outras questões que o autor menciona no livro, como por exemplo, aprender a dizer não sem culpa, porque cada vez que você diz sim para algo que não importa, você está dizendo não para algo que poderia trazer um resultado extraordinário para você. Em outras palavras, se uma oportunidade não for um sim com certeza, ela é um não com certeza. Você também precisa aprender a definir prioridades claras, então ao invés de ter 10 metas importantes, você pode escolher 2, por exemplo, e concentrar toda a sua energia nelas. Afinal, fazer menos coisas bem feito gera muito mais impacto do que fazer várias coisas de qualquer jeito. Um outro ponto importante é também saber eliminar. Então, reservar tempo para analisar e se perguntar o que está fazendo sentido na sua rotina e o que pode ser eliminado para dar lugar para as coisas que mais importam. No final das contas, Essencialismo é um livro que te convida a sair do piloto automático e viver uma vida realizando coisas que verdadeiramente importam e não apenas estando ocupado o tempo todo. Afinal, é quando você corta o excesso e foca no que importa de verdade que você alcança mais resultados e vive com mais liberdade. 2. A Única Coisa. A Única Coisa é um livro que mostra que o sucesso extraordinário não está em fazer tudo, mas ter uma espécie de foco radical e você entender qual é a única coisa que importa mais e focar toda a sua energia somente nela. E para isso, os autores elaboraram uma pergunta foco, que é: qual é a única coisa que, se eu fizer, tornará o restante mais fácil ou até mesmo desnecessário? Essa simples pergunta evita a armadilha da multitarefa, que só rouba a nossa energia e os nossos resultados. Te ajuda a definir uma prioridade de verdade e não várias, porque prioridade no singular é uma coisa só. Também te ajuda a simplificar as escolhas do dia a dia, para que você possa manter o foco no que verdadeiramente importa. E você pode usar essa pergunta foco para qualquer área da sua vida. Por exemplo, qual é a única coisa que eu posso fazer para melhorar os meus relacionamentos? Qual é a única coisa que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? Ou qual é a única coisa que eu posso fazer para economizar mais dinheiro? A moral desse livro é que ter um foco radical, ou seja, de focar em apenas uma única coisa, é como criar uma espécie de efeito dominó. Quando você acerta na única coisa, todas as outras áreas da sua vida começam a se alinhar naturalmente. No Flynell Produtividade, você pode criar e rastrear seus hábitos, planejar as suas semanas para você ser mais produtivo, definir metas e acompanhá-las, além de ter acesso a estatísticas e relatórios sobre tudo isso para você continuar evoluindo. E se você quiser conferir o Flynell Produtividade, eu vou deixar o link dele na descrição. 3. Faça Tempo. Faça Tempo é um livro que nasceu da experiência dos autores no Vale do Silício
e que mostra como você pode desenhar o seu dia para evitar viver apagando incêndios. E quando eu falo aqui viver apagando incêndios, eu estou me referindo a viver dias corridos, sem tempo para nada e passando o dia exausto para no final do dia descobrir que você não realizou nada de importante. O objetivo aqui é não fazer mais, mas sim ter tempo de qualidade para o que verdadeiramente importa. E como você pode fazer isso? O primeiro ponto deles é você escolher um destaque para o seu dia, algo que vai direcionar a sua energia, ou seja, aquela coisa mais importante aqui. Se você fizer, o seu dia terá valido a pena. Só que para você conseguir realizar esse destaque, você também precisa colocar em prática outras dicas dos autores. Então, por exemplo, você precisa reduzir as distrações digitais. Então, durante seu período de foco, você precisa desligar as notificações das redes sociais, porque para os autores, as redes sociais são espécies de piscinas infinitas, que vão só sugar você para dentro se você deixar. Você também precisa equilibrar produtividade com bem-estar sem sacrificar a sua saúde, porque hábitos como dormir bem, atividade física e alimentação saudável também são essenciais para a sua produtividade e para você ter mais energia. Logo, a sua saúde não deve ser negligenciada. Faça Tempo é um livro que te ensina que produtividade não é correria, mas sim intenção. Afinal, quando você decide com intenção onde colocar o seu tempo, você descobre que você tem muito mais tempo e tem muito mais controle sobre a sua rotina do que você imaginava. 4. A Tríade do Tempo. A Tríade do Tempo é um livro que traz um método simples para você revolucionar a sua produtividade, dizendo que você precisa dividir as tarefas do seu dia em 3 esferas: importantes, urgentes e circunstanciais. E essa nova visão, ela não só ajuda você a organizar melhor a sua rotina, mas também acabar com aquela sensação de estar sempre correndo e não chegando a lugar nenhum. Então vamos entender a tríade. As tarefas importantes são aquelas que geram resultados reais. Então, por exemplo, hábitos positivos ou tarefas que têm um objetivo específico. As tarefas urgentes são aquelas que exigem ação imediata. Então, por exemplo, uma conta que vence no dia de hoje é uma tarefa urgente. Já as tarefas circunstanciais são perda de tempo, feitas por comodidade ou por serem socialmente aceitas. Por exemplo, assistir TV em excesso ou passar tempo demais nas redes sociais sem um objetivo específico. De forma simplificada, o livro te ensina a colocar o foco nas tarefas importantes, pois são elas que trazem resultados reais para a sua vida, reduzir o tempo gasto com as tarefas urgentes, aprendendo a se antecipar e combater também aquele famoso jeitinho brasileiro de deixar tudo para a última hora e também eliminar o máximo possível das tarefas circunstanciais, como distrações e tarefas irrelevantes. No final das contas, A Tríade do Tempo é um livro que te ensina que produtividade de verdade é viver no quadrante importante. Afinal, é nele que você constrói uma vida com propósito e equilibrada. 5. Trabalhe 4 horas por semana. Trabalhe 4 horas por semana é um livro com o tema principal Trabalhe menos, viva mais. Neste livro, Tim Ferriss questiona o modelo tradicional de trabalho e te ensina a pensar diferente como ele. Para ele, produtividade não é sobre trabalhar mais, mas construir liberdade para você viver a vida que você realmente deseja. E para isso, ele fala do método DEAL, que significa definir, eliminar, automatizar e liberar. O primeiro passo é você definir com clareza o que você realmente quer da sua vida, porque assim como o gato disse para Alice em Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. O segundo ponto é eliminar tarefas que não trazem resultado, aplicando o princípio de Pareto de que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços, então você precisa aprender a identificar quais são esses 20% dos esforços que vão trazer a maior parte dos resultados. Terceiro ponto é você automatizar processos com sistemas e ferramentas digitais. E o último passo é você delegar tudo aquilo que não precisa ser feito por você. Depois disso, é só você correr para o abraço e usar o tempo livre conquistado para viver experiências de valor. 6. A Arte de Fazer Acontecer. A Arte de Fazer Acontecer é um dos livros mais famosos e que te ensina a criar um sistema para você organizar tarefas e projetos de forma eficiente. Com isso, você tem menos estresse, melhora a organização e, consequentemente, aumenta a sua produtividade e o foco.
Neste livro, o autor fala de um método de 5 etapas, que eu vou explicar aqui de forma breve. O primeiro ponto é você capturar tudo que está na sua mente, ou seja, reunir todas as ideias, compromissos e pendências em uma espécie de caixa de entrada, como um caderno ou um aplicativo para você liberar tudo isso da sua mente. O segundo ponto é você processar cada um desses itens, entendendo o que ele significa e entendendo qual é a ação apropriada para ele. Depois disso, você vai organizar esses itens em listas apropriadas, baseadas na ação que essa determinada atividade necessita. Por exemplo, é um projeto? É uma tarefa que você quer realizar algum dia? É algo que precisa ser agendado? E assim por diante. Quarto ponto é você revisar o seu sistema regularmente para você manter tudo organizado, adicionar novas tarefas e garantir que você está no caminho certo. E por fim, você vai se engajar nas tarefas, que é a parte realmente da ação, de você executar as tarefas com base em princípios como contexto, tempo e energia disponível. A Arte de Fazer Acontecer é um livro que tem como moral que a organização não é rigidez, mas sim liberdade. Quando você cria um sistema confiável, você libera sua mente para pensar, criar e produzir com muito mais qualidade. 7. Trabalho focado. Trabalho Focado é um livro que fala que, em uma sociedade cheia de distrações, quem tem a habilidade de trabalhar em foco profundo tem uma vantagem competitiva enorme. Esse é o conceito de trabalho focado, ou deep work em inglês. De acordo com o autor, a maioria das pessoas passa o dia no que ele chama de trabalho superficial, que seria responder mensagens, apagar incêndios ou realizar tarefas urgentes, mas de pouco impacto. Isso é algo que mantém você ocupado, mas não necessariamente produtivo. Já o deep work é onde a mágica acontece. Escrever, estudar, criar, programar ou aprender algo difícil. São atividades que exigem foco total e que realmente elevam o seu valor pessoal e profissional. A grande lição do livro é que se você quer ter resultados extraordinários, você precisa criar blocos de tempo dedicados ao trabalho focado, longe das distrações e tratar esse momento como algo sagrado. É assim que você se destaca em um mundo cada vez mais distraído. E se você gostou do vídeo de hoje, você também vai gostar desse outro sobre 11 livros que todo mundo deveria ler pelo menos uma vez na vida. Então já clica nele em seguida para continuar aprendendo. Que você tenha um ótimo dia e até o nosso próximo vídeo.